Olá! Iniciando mais uma unidade agora, iniciando a unidade 3, em que a gente vai falar sobre as regras do jogo. A gente vai falar sobre a subjetividade das regras. A gente pode estabelecer aqui uma competição agora, Isadora. Vamos brincar? Pedra, papel, tesoura, largato, spot. Pedra, papel, tesoura. Ganhei, Isadora, viu? Ó, pedra, papel e tesoura. Uma competição, uma brincadeira. Você pode fazer qualquer coisa, então sempre vai ter uma regra. A gente sabe aqui, eu entendi, ela entendi. Pedra ganha de tesoura, tesoura ganha de papel e papel ganha de pedra para poder fechar o ciclo, porque não faz sentido nenhum papel ganhar de pedra, né? Faz? Óbvio que não, né? Então a gente só usa o papel ganhando da pedra para poder fechar o ciclo, porque senão não fecha. Mas enfim, a ideia agora é a gente discutir essas regras do jogo, a gente discutir a formação das regras do jogo. E assim, sem obviamente a interferência da CPF, né? Os flamenguistas vão falar bem aí, né? Posso falar isso, Teodora? Depois você edita, né? Corta aí depois. Que eu ia falar aqui de 95 e tal, mas os flamenguistas ficam meio sentidos e tal. Mas tudo bem. Então a gente sabe que existem regras e que deveriam ser seguidas por todas as pessoas, né? Então as regras, elas servem justamente para isso. As regras, elas trazem pra gente uma realidade, uma verdade, uma isonomia do jogo. O que é isonomia? É o direito de todas as pessoas competirem da mesma forma. Então quando a gente fala que que o jogo ele é igual, que ele tem exatamente o mesmo padrão, a gente está falando que as mesmas regras que valem para você, valem para mim, valem para Isadora, valem para qualquer pessoa. Então, a gente entende que, por exemplo, aí pensando numa partida de voleibol, se o cara levanta a bola e a bola ela sai girando da mão dele, a gente entende isso como uma condução ou como uma jogada indevida. Então, se é uma jogada indevida ou uma condução para mim, se a Isadora fizer a mesma coisa, será uma condução também. A gente sabe que se você estiver jogando basquete, se você pisar na linha e quicando a bola, com o controle da bola, se você pisar na linha, a bola sai. Então, a gente sabe que se eu pisar na linha, a bola vai sair. Se a Isadora pisar na linha, a bola vai sair do mesmo jeito. Então, assim, depende da regra do jogo. Perdão, a regra do jogo, ela é, na verdade, ela é igualitária, ela é a mesma para todas as pessoas, porque isso garante uma igualdade de competição. Então isso vale de qualquer competição. Se a gente pensar o curling, por exemplo, você tem ali 9 discos para serem jogados por cada um. Se você pensar o boliche, esporte, você tem 2 tentativas para poder fazer o spare, ou no caso o strike, quando você derruba na primeira jogada é strike, quando você precisa de 2 é o spare. Então, ou para derrubar o maior número de pinos que você conseguir. Então tanto faz. Tanto faz não, é melhor você... O strike é melhor, né? Sempre. Mas enfim, a gente vai lá, bota lá para mim, por favor, Isadora. A gente vai lá discutir agora as regras do jogo, né? Então, no início da unidade 3, o jogador conhece o jogo pelas regras. Então, a gente começa nessa unidade, a gente vai falar isso sobre, né? O jogador conhece esse primeiro tema. Resultado, treinamento, sorte ou azar. É o que, Isadora? O que é o resultado? A gente vai discutir isso depois, mais para frente. Mas o resultado é sorte ou azar? Ou é treinamento? Ou é treinamento aliado com sorte? Porque tem cara que treina treinamento aliado com azar, né? Eu falei pra vocês, eu cheguei a jogar na base do Fortaleza. Falei isso já, não falei? Já não jogar na base, mas fazer tipo uma peneira. Fazer peneira, não, treino. Fiz peneira e fiz alguns treinos. Eu não fiquei, sabe por quê? Eu era ruim. Se eu fosse bom, teria ficado. Então assim, mas pô, tinha um cara lá que jogava muita bola mesmo. Meio canhoto, habilidoso, sabia bater bem na bola, bate bem de fora da área. Cara, não tem aqueles... Sabe na lateral do campo, aquelas grades que ficam? Sabe o que eu tô falando? Pra escorrer água. Tava sem o ferro. Ele deu tapa na bola. Quando ele deu o tapa na bola, ele foi na corrida, pisou, virou o joelho. Rompeu o ligamento cruzado do joelho. E assim, era muito jovem, na base, tem um problema pra quem joga futebol na base, que tem muita gente pro mesmo ano, porque na base é por ano, né? Então, aí ele saiu, tinha outro moleque no lugar dele. Não sei se era tão bom quanto, mas outro moleque ficou. E aí ele ficou um tempo pra voltar, se não me engano, ficou um ano pra voltar, ficou um tempo pra voltar. Quando ele voltou, ele já não era mais a primeira opção, entendeu? Já tinha outros na frente dele. E acho que ele nunca conseguiu voltar. Isso é azar. Não é só uma questão então acho que de treino. Então acho que tem muito das coisas, né? Então, mas vamos lá. Não vale trapacear, né? Nem sempre ganhando
nem sempre perdendo, a gente vai falar. Nesse tema, especificamente, a gente vai analisar o uso da tecnologia nos esportes e suas controvérsias, né? Qual o limite da tecnologia? Até que ponto você vale usar o VAR? Concorda com o VAR, Isadora? Acho que não tem como discordar, tá? Concorda? Com o VAR? Não concorda? Sério? Concordo com o termo, não quem. Não, tu não concorda com as decisões do VAR, mas agora o VAR, ele não tem muito como Ele é fugir. útil, mas acaba sendo não útil É, quem comanda lá. a decisão da FIFA, inclusive, Acaba sendo mais do mesmo. Porque não adianta você ter o vídeo errado do mesmo jeito, né? Porque os caras conseguem consegue errar com errar com vídeo. Eles conseguem errar com vídeo. Então, conhecer códigos, né, de regras de novos esportes olímpicos e refletir sobre as mudanças na regulamentação do esporte. E você tem o VAR, né? Ali o juiz está olhando, vendo a imagem, vendo o vídeo para tentar entender o que aconteceu. Então, aí o que mais chama a atenção, né? Você acha que esse recurso é acessível a todos os esportes? O VAR, você pode ter VAR ou recurso em todos os esportes? Eu acho que é válido em todos os esportes, inclusive tem, tá? O basquete tem o desafio, só que eles trabalham diferente, né? Eles trabalham com a questão do desafio. Você pode desafiar. O vôlei também trabalha assim. O tênis também, você pode desafiar. Se o seu desafio for procedente, você consegue reverter, você consegue voltar. Se o seu desafio não for procedente, você perde um desafio. Aí você parece que tem 2 ou 3 desafios por período. Então você perdendo o desafio, você não consegue mais desafiar, independente da decisão que seja, né? Na sua opinião, mas todos os esportes têm. Agora, tem em todos os lugares? Não, óbvio que não. Se você pensar o Campeonato Brasileiro da Série D, por exemplo, não vai ter VAR. Quem é que vai ter dinheiro para bancar um VAR na Série D? Ninguém. Então não se faz. Na sua opinião, quais devem ser as funções da tecnologia no esporte? Então a tecnologia ela vem para melhorar o desempenho, melhorar o resultado, ter uma questão mais justa, uma competição mais justa entre todas as pessoas. Então, quando eu penso em competição no esporte, eu estou falando desses critérios, desses requisitos todos, tá? Então, ali, ó, a imagem anterior vai mostrar uma partida de futebol paralisada enquanto o árbitro de vídeo consulta o VAR, né? Na tela ali, ó. Essa tecnologia tem se destacado por auxiliar os profissionais na consulta. O VAR estreou em competições olímpicas ali em 2020, né? Contudo, não é só no VAR que seja que essa tecnologia é utilizada. Aí você vê a corrida, se for uma corrida de velocidade, principalmente um tiro curto, tipo 100 metros rasos, até 200 metros rasos, é muito difícil às vezes você definir quem venceu, porque como o espaço é muito curto, as pessoas elas se distanciam um pouco mais das outras. Então se você olhar ali, olha só, as atletas todas empilhadas, você vê que a atleta jamaicana foi a que venceu, essa primeira aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, tá vendo? Ó, pela posição, quinta, sexta, sétima e oitava na final. Então aqui a final tem 8 raias, então tem 8 pessoas competindo. Então olha só, aí a gente entra no questionamento. A regra, ela é clara? Então, galera, a regra não é clara. Beleza? Por que a regra não é clara? Porque toda regra tem um lado subjetivo. Toda regra tem um lado de interpretação daquilo. Sempre haverá polêmica. Então, assim, o VAR ele vem para auxiliar a reduzir as polêmicas, mas ele não vai conseguir acabar com as polêmicas. Porque sempre vai ter uma questão de interpretação. Sempre vai ter, sempre será assim. Sempre será dessa forma. O lance mais polêmico hoje no futebol, por exemplo, é o pênalti com a mão. Não é isso? Porque o pênalti com a mão, ele vai parar para analisar a intenção do atleta ao tocar com a mão na bola. Isso é muito difícil. Quando você para analisar a intenção do atleta ao tocar, é uma análise subjetiva. Então, por isso que a recomendação da FIFA sobre o VAR é essa. A decisão original do árbitro não mudará a menos que tenha havido um erro claro e óbvio. Isso inclui toda e qualquer tomada de decisão, isso inclui toda a decisão tomada pelo árbitro com base nas informações de outro árbitro da partida, por exemplo, em impedimentos. Então, você só vai voltar ao lance quando for muito claro, quando for muito óbvio um erro, como por exemplo a falta
que o Tietê sofreu no clássico contra o Botafogo e o Flamengo. Aquilo ali é um erro muito óbvio, muito claro, e que você deveria, obviamente, ter voltado o lance, né? É uma questão de justiça. Isso é interpretação. Percebeu como é subjetivo? Eu falei brincando aqui. Porque eu tenho certeza que os flamenguistas estão olhando e falando, não, se jogou. Então, percebe como a regra ela acaba não sendo clara? A regra ela nunca vai ser clara porque você vai ter sempre o contraponto. Eu, como botafoguense, eu vou falar que foi falta, que deveria ter sido voltado, que o lance deveria ter voltado, deveria ter sido revisto. Agora, o flamenguista, como a partir dali saiu o gol do Bruno Henrique, a partir daquele lance saiu o gol do Bruno Henrique, bom, ele vai falar que tá tudo normal. Percebeu como eu peguei você na argumentação agora? Eu falei que a partir do lance surgiu o gol do Bruno Henrique. Quando a falta no início da jogada tem que voltar. Viu como é que eu pego? Peguei. Aí do gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. O gol anulado do Vasco contra o Palmeiras, a Isadora tá pedindo pra falar aqui Que deram impedimento. que não deram impedimento e não tava, né, Isadora? Não é que não estava, ele poderia até estar, mas primeiro marcaram o VAR marcou ali no lugar errado. No lugar errado. O William nem quer discutir o Vasco, William. Se eu for falar de VAR, eu vou ficar um tempão aí. Ih, caraca, olha o William querendo falar de VAR. Tu gosta do VAR, William? Eu sei, VAR paga. É, o VAR realmente cria inimizades. Mas ele cria inimizades justamente porque a regra não é clara. A regra não é clara. Eu tava falando até aqui no lance de mão. Bate a bola na mão, aí é pênalti. Ah, não, mas se bater no tronco e bater na mão, não é mais pênalti. Mas aí o cara tá assim, mas tá muito perto. Ah, mas ele tá assado, tá longe. Então é muito complicado. A regra, ela é tudo menos clara. Oi? O que ele falou? Ele tá assado. Ah, a regra é tudo menos clara, beleza? Então, e além disso, para completar, as regras mudam, cara. As regras mudam. Você fala, não é possível, eu nunca vi essa mudança. Eu vi. Caraca, eu tô ficando velho. Isadora, fala pra mim que tu viu uma partida de vôlei quando tinha vantagem, fala. Tinha vantagem. Vantagem de quê? Ai, Jesus, tu nunca viu não? Que sacava, aí o cara fazia vantagem. Pra fazer o ponto, ele só fazia o ponto se ele pontuasse de novo. Poxa vida. Eu sou da época do vôlei em que tinha vantagem no ponto. Professor de educação, se tiver alguém mais antigo, professor de educação física, vai lembrar que o vôlei tinha vantagem, não era pontos corridos diretamente, né? E aí eu vou até falar da inserção de outras modalidades olímpicas, como por exemplo o skateboarding, né? Que agora entrou aí o skate, né? Entrou nas Olimpíadas de 2020, inclusive teve brasileira ganhando medalha, a mais nova brasileira. Ganhando medalha. E aí você teve que criar uma série de outros critérios para poder avaliar o skate. Até a ginástica artística olímpica não tem apenas um critério. Por exemplo, na avaliação das barras assimétricas, eles vão falar o seguinte, ó. Você tem que avaliar a destreza, a harmonia, a postura e a beleza na execução de cada ginasta. Mas, cara, o que é destreza? O que é harmonia? O que é... Porque eu posso olhar e falar, pô, esse movimento não foi harmônico. Mas outra pessoa pode olhar e falar, pô, mas espera aí, isso aí tá repleto de harmonia. Então, o que é cada coisa? A gente acaba ficando nesse limbo, não conseguindo entender ou não conseguindo orientar da forma mais adequada o que é cada coisa. E aí, as regras, mesmo dos esportes mais antigos, elas mudam, né? Então é o que eu falei aqui para Isadora, né? O vôlei também passou por mudanças significativas que o tornaram mais dinâmico. Antes os sets eram disputados em até 15 pontos. Então o set não tinha 25 pontos como é hoje, ele tinha 15 pontos. Para pontuar, a equipe precisava ter a vantagem, ou seja, ela precisava ter a posse da bola e na prática pontuar de novo. Então assim, vamos supor, o jogo tá 0-0. Aí o cara sacou, pá, tal, sei o que, vai lá, socou, cortou, ponto, não. Vantagem. Aí quem tem a vantagem vai sacar. Se a outra equipe fizesse o ponto, ela tirava a vantagem e voltava a ficar 0-0. Aí ela ia sacar.
E assim ia, entendeu? A vantagem ela ia trocando. E aí se ela aí pontuou de novo, tá com a vantagem, sacou e pontuou de novo, aí valia um ponto. Era assim que era. E aí fechava, na verdade, em 15 pontos. E aí, só que isso acabou ficando, demorava muito às vezes para uma equipe pontuar. E aí em 1998, eu lembro disso, cara, eu tô ficando velho. Em 1998 se estabeleceu o atual sistema de pontos, né, com 25 pontos. E aí você estabeleceu também a posição de líbero, que só vai poder defender e ela não vai passar ali, ela não corta, né? E aí se você olhar, ela tem que usar uma cor diferente. No caso, a líbero é essa moça aqui, ó, com um uniforme diferente das demais, o número 12, tá vendo? Todas as outras estão com uniforme vermelho e só essa aqui com uniforme branco. Essa é a líbero. Beleza? Então a gente percebe que o futebol, não só o futebol, mas o basquete também sofreu alterações, o tênis sofreu alterações. Inclusive, eu não sei se alguém conhece tênis, o tênis ele tem ali 15-0, 30-0, 40-0, e aí você tem a questão da vantagem e para chegar a 60, né? E é curioso porque 60 não, para poder fechar o game. E é curioso, você pergunta assim, pô, mas por que o tênis é assim? Porque o tênis ele tem uma referência no relógio. Olha que doideira. O 15 é porque seriam 4 pontos para você fechar. 15, 30, 40, 60. Ah, e por que não vai 45? 15, 30, 45. Porque no 40, se tiver 40, 40, tem vantagem. Que aí vai 40, vantagem 60, conta de 10 em 10. Aí fecha. Sempre fechando com 60. Fechou 60, fechou um minuto, você ganha o game. Então assim, percebe como isso aí já se perdeu. As pessoas hoje jogam tênis, elas nem pensam nisso, elas saem falando. Então assim, é uma mudança. O próprio basquete mudou. Para tornar o basquete mais dinâmico, você não tem mais só os 24 segundos de posse de bola. Você tem 24 segundos de posse de bola, mas você tem 8 segundos para cortar o meio da quadra. Não tinha também. Então são regras que você vai colocando para tentar facilitar, para tentar motivar a prática esportiva. Então vamos lá. E aí tem a crônica do futebol de rua, que eu achei uma crônica engraçadíssima, tá? Muito boa, se você puder, você pode ler ou ouvir, tá? Que ele vai falando o que é pelada, terreno baldio, o que pode, as regras, né? Eu acho que é engraçado. Conflitos serão resolvidos no tapa. A questão judicial vai ser resolvida no tapa. Então é muito interessante que ele vai falando justamente sobre todas as vantagens e as desvantagens de você ter ali o envolvimento nesse esportivo. Então as locuções esportivas são gêneros textuais orais, bastante ricos. Um bordão, né, conhecido nesse contexto foi a frase "Pode isso, Arnaldo", que o Galvão Bueno, quando narrava futebol com Arnaldo César Coelho, que era um ex-juiz de futebol, chegou a apitar a final de Copa do Mundo, o Arnaldo César Coelho. Ele fala, "Pode isso, Arnaldo". Então, a ideia é essa. Então, chegou a sua vez de responder essa pergunta. Lembre-se de alguma dúvida que você já teve sobre a regulamentação de algum esporte. Ao assistir uma transmissão, você deve pesquisar a regra que lhe causou dúvida, buscando saber, né, descobrir como ela surgiu, se ela foi alterada ao longo do tempo, quais são os fundamentos dessa regra, a que ela se destina e com base no esporte, e quaisquer outras informações que lhe parecem importantes. Organize o resultado da sua pesquisa infográfica, que deve ser construído em uma foto, registrando a execução da regra e a posição e informações que você selecionou. Então assim, não pode botar a mão na bola. Essa regra mudou? Mudou pra caramba, ao longo de vários tempos. Tem inclusive uma história fantástica, sabia? Era Inglaterra e Estados Unidos. Se não me engano, na Copa de 70, a Inglaterra campeã mundial, e os jogadores de futebol dos Estados Unidos, sabe o que eles faziam? Eles tinham que usar luvas para lembrar que não podia botar a mão na bola. E tu acredita que a Inglaterra campeã mundial perdeu para os Estados Unidos? 1-0. É uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. Então assim, você lembrar aí a história da mão, se pode, se não pode. Eu vou lembrar como é que surgiu o impedimento. Vocês sabem a história do impedimento? Não vou nem falar, vocês vão pesquisar. Realize uma amostra com a turma, leia os trabalhos dos colegas e discuta sobre a importância de definição das regras delas ao longo do tempo. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.